Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando mais uma vez com vocês. No vídeo de hoje, continuando com as nossas aulas de teste e componentes, usando esses dois multímetros, analógico e digital, que farão parte do sorteio dia 18 de dezembro de 2020 aqui no nosso canal, na live de Natal, que vai contar com a participação do grande professor Newton Sebraga. Vai ser uma live sobre válvulas eletrônicas e nós vamos sortear prêmios, presentes de Natal. Esses dois multímetros, um terceiro multímetro para os membros do canal Burgos Eletrônicas, livros e e-books do Instituto Newton Sebraga. Portanto, pessoal, quem não conhece o canal do Newton Sebraga, digita aqui no YouTube Newton Sebraga, que você vai lá no canal dele, é muito legal, vale muito a pena você se inscrever lá no canal do Newton. Então, aqui na descrição do vídeo, pessoal, se você estiver vendo esta aula antes do dia 18 de dezembro, você pode se cadastrar para o sorteio, clicando aí no nosso e-mail, mandando um e-mail para a gente, colocando na mensagem, quero participar do sorteio dia 18, e aí você coloca o seu nome e seu e-mail, você vai se cadastrar, a gente vai mandar para você um número, e esse número que você vai concorrer ao sorteio. Se você estiver vendo esse vídeo depois, o dia 18, então vale muito a pena que a aula que eu vou mostrar para vocês. Os multímetros já estarão entregues aos seus donos, depende, lógico, da data que você estiver vendo o vídeo, e aí você também dá uma olhadinha na live do dia 18, que é a live de Natal da Burgos Eletrônica, com a participação especial do Newton C. Braga, tá bom? Então, pessoal, e aqui na descrição do vídeo tem as nossas lojas, né? Se você estiver vendo isso antes do final de dezembro, você tem lá cursos e livros com grande desconto. E hoje a aula vai ser sobre teste de bobinas e transformadores. A bobina é um componente eletrônico feito por um fio enrolado em espiras, e esse fio, quando é atravessado por uma corrente elétrica, ele cria um campo magnético, ele é capaz de armazenar energia magnética, e devido a essa característica, e dependendo da tensão que você aplica nela, se é contínua ou alternada, a bobina tem diversas finalidades nos circuitos eletrônicos, como filtros, por exemplo, nos conversores DC-DC, nas fontes chaveadas. Então tem diversas funções nas bobinas nos circuitos eletrônicos, nos osciladores também, né? Porque a bobina troca energia com capacitores. E o transformador? O transformador é usado para aumentar, diminuir ou isolar uma tensão elétrica entre o primário e o secundário. Esse transformador aqui específico, ele tem um núcleo de ferro. Então ele é projetado para trabalhar com tensão de baixa frequência, por exemplo, a tensão da rede elétrica, e ele é utilizado na alimentação de rádios, gravadores, aparelhos de som, que funcionam com tensões menores do que a rede elétrica. Existe o transformador com ferrite, com núcleo de ferrite, que é o transformador utilizado em fontes chaveadas. Já é um transformador próprio para trabalhar com altas frequências. Esse daqui é um transformador para baixas frequências. Então, nesse vídeo aqui a gente vai ver como testar a frio com os dois multímetros, as bobinas e o transformador. Vamos começar pelas bobinas, que são mais fáceis. O multímetro analógico é muito simples o teste. Na escala de vezes 1, é um teste de continuidade, que nessa bobina aqui, ó, é uma bobina de 22 microhenries, ou microhenries, que é a unidade de medida da indutância da bobina. Existem multímetros que medem indutância, mas, por exemplo, o multímetro que a gente vai sortear para os membros mede indutância. Mas no caso desses nossos aqui, ele só vai medir a resistência do fio da bobina. Então é muito simples, escala de vezes 1, né? Vamos ver se está zerado aqui, ó. Vou deixar aqui zerado. Vamos fazer o teste aqui. É muito simples. Olha lá. Aqui é só deflexão do ponteiro. Quanto menos espiras tiver a bobina, menor vai ser a resistência dela. Aqui eu tenho uma outra bobininha, essa daqui é de 27 microhenries, ou microhenries, né? Mesma coisa aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Resistência baixa. E aqui eu tenho uma bobina maior. Essa bobina tem 3 terminais, é uma bobina que tem uma derivação central. Então a gente vai medir os pares, aí tanto faz, porque
Essa bobina tem os 3 terminais interligados, os 3 fazem parte do mesmo enrolamento. Ó, aqui eu tenho 20 ohms de resistência e aqui eu tenho 100 ohms de resistência. 100 ohms daqui para cá e daqui para cá eu tenho 20 ohms de resistência. Então quer dizer que essas bobinas estão boas, elas não estão interrompidas, né? Que se não der resistência, der o ponteiro não deflexionar, a bobina está interrompida. Agora, pessoal, vamos passar para o multímetro digital. O multímetro digital, ele tem aqui, ó, a gente vai usar a escala de continuidade, tá? De início. Escala de continuidade, que é aquela que tem o bip. Então vamos lá, escala de continuidade. Então aqui, ó, esta bobina, por exemplo, aqui a continuidade, ó, resistência bem baixa. Tem 1 ohm de resistência, mais ou menos. Essa aqui, ó. Essa aqui vai dar mais ou menos a mesma resistência da outra, porque uma é de 27, outra é de 22. Essa aqui é de 22. E essa aqui é aquela que tem a resistência mais alta. Ó, essa daqui já tem uma resistência em torno de 20 ohms, por aí. E nesse lado aqui, ó, esse lado aqui ele tem quase 100 ohms de resistência. Só que aí não apita, né? Porque para resistências maiores do que 50 ohms ele não produz o bip, ele não apita. Tá? Então as bobinas estão boas. Agora nós vamos passar para o transformador. Começando com o multímetro analógico. Vamos colocar aqui, ó, multímetro analógico para testar o transformador. Esses transformadores de força, de rádios, gravadores, aparelhos de som em geral, o lado do primário, que são esses fios de cores diferentes aqui, ó. Vou tirar isso daqui. Então são esses fios aqui de cores diferentes. Como a resistência dele é maior, porque vai ligado na rede elétrica, lembrando que esse transformador aqui é redutor de tensão. Então o primário tem bem mais espiras do que o secundário. Então no primário eu tenho esses 3 fios aqui, ó, preto, amarelo e vermelho. Então eu vou colocar na escala de vezes 10 e vou medir a resistência desses fios. Eu vou começar pela resistência total do enrolamento, que é o fio vermelho com o preto, né, que é a resistência total do enrolamento, ó, o vermelho e o preto. Vermelho e preto, tá? Mais ou menos aí em torno de 500 ohms de resistência. Claro que não está zerado o multímetro, mais ou menos aí em torno de 500 ohms de resistência, né? Aí no caso deu continuidade, se não der continuidade, o transformador está interrompido. Agora, pessoal, o curioso é o seguinte: deu 500 ohms de ponta a ponta, entre o fio vermelho e o preto. O fio amarelo é o fio central. Por quê? Se você usar os 2 fios extremos, ele funciona na rede de 220. Esse transformador é para 220. Agora, se você quiser ligar em 110, você vai usar o fio, um dos fios da ponta e o amarelo, que é o central. Então, 220 as 2 pontas. Para 110, é o meio com uma ponta. Qual ponta? Qualquer ponta? Não. Eu vou colocar uma ponta do multímetro no meio e a outra ponteira nos extremos. Vamos ver quanto que dá a resistência de cada um. Ó, esse aqui deu 220 ohms. 220 ohms. Esse aqui. E esse outro, olha lá, quase 400 ohms de resistência. Então, o preto deu 200 e poucos ohms, o vermelho deu quase 400. Então, a ponta que vai ser usada é a que tem menor resistência com o meio. Por quê? Pelo seguinte, esse enrolamento do primário, ele não é um fio só. Ele é feito por 2 fios, embora sejam juntos, mas é feito por 2 fios. A metade do enrolamento é feito de fio mais grosso, a outra metade de fio mais fino. Quer dizer que quando você usa em 110, a corrente que vai circular pelo fio é maior, então o fio é mais grosso. Quando você usar em 220, a corrente que vai circular pelo primário vai ser menor. Então o fio pode ser mais fino. Tá? Então, a ponta que vai ser usada em 110 é a que dá a menor resistência com o fio do meio. Agora no secundário. No secundário,
dois fios de uma cor, que são os dois extremos, um fio de cor diferente, que é o center tape, a tomada central. Então vamos lá, vamos começar aqui, ó, nos dois da ponta. Aqui a escala de vezes 1, tá, pessoal? Secundário, baixa resistência. Aqui, ó. Deu 12 ohms de resistência. Aqui. Agora, do meio para cada ponta, 6. Um pouquinho mais de 5. Olha lá. Tá vendo? Isso quer dizer que o transformador tá bom, não está interrompido, com multímetro analógico. Agora nós vamos fazer o teste com multímetro digital. Multímetro digital. Aqui, ó. A gente põe na escala de resistência. Aqui, ó, resistência. Primário. Vamos ver aqui o primário. Primário, extremos, ponta com ponta, vermelho com preto. Vermelho com preto, que são as duas pontas. Resistência total do primário, olha lá, 681 ohms. Essa é a resistência total do primário. Agora vamos ver a resistência do fio amarelo com preto. Ó, amarelo com preto. 209, amarelo com preto. E o amarelo com vermelho, 471. Então, como podemos observar, o 110 vai ser usado o fio preto com o fio amarelo, o fio do meio com o extremo de menor resistência. No secundário do transformador, nós temos fios brancos, que são os extremos, resistência total aí, 12 ohms mais ou menos, e do meio para cada extremo. Meio para cada extremo, olha lá, vai dar a metade do valor, mais ou menos a metade do valor. Tá vendo? Muito bem. Então é dessa forma que você testa o transformador e as bobinas utilizando os dois tipos de multímetro, tá bom, pessoal? Então, por enquanto, meu muito obrigado. Inscreva-se no canal, ative as notificações para você ser informado de vídeos e lives. E também, se você puder ajudar financeiramente, torne-se membro do canal. Tá? Se você está vendo esse vídeo aqui antes do dia 18, participe do sorteio aí conosco. Tá bom, pessoal? Curtam a live aí sobre válvulas eletrônicas. Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Por enquanto, muito obrigado e até a nossa próxima aula.